Eu não vi ele falar, eu não vi ele citar o nome do presidente Bolsonaro no momento que está lá no auge, que ele, é o mínimo que ele deveria fazer para agradecer ao presidente Bolsonaro por ele ser quem ele é. Se ele é alguém, o Nicolas, é graças ao presidente Bolsonaro, que as pessoas associaram sempre ele ao Bolsonaro até hoje. É o mínimo que uma pessoa de caráter faz, porque ele faz isso para os pais dele. Eu vi a entrevistinha dele, quem é o seu herói? Ah, meu pai. E eu sou a minha mãe. Mas do presidente Bolsonaro ele não fala. Se ele for leal ao presidente Bolsonaro, ele vai ter sempre o meu apoio, só que não é o que ele vem fazendo nos últimos anos. Tá bom? Ele apoiou o Pablo Marçal contra o Bolsonaro, ele apoiou agora o Gustavo Lima para presidente da República, e ele já se coloca na posição de presidente. Não é à toa que eles estão fazendo isso aqui, querendo fazer uma PEC para diminuir a idade para o Nicolas poder se candidatar. Falou a mesma coisa. E por que os louros para ele? Por quê? Por que tem que falar nele? Por que ele não vai sair fazer a campanha dele para presidente, que nem o Pablo Marçal? Por que ele não pode se aliar ao Bolsonaro para derrotar essa maldita ditadura comunista, ao invés de querer sair como concorrente, se achando melhor do que o presidente? Então é muito fácil. E eu já vi o Nicolas dizendo a mesma coisa que o Marçal disse. Ah, o Bolsonaro falou besteira, ele devia ter defendido o negócio, ele devia ter tomado o antídoto do lobisomem, entendeu? É pior do que parece. Eles se acham realmente melhores do que o presidente Bolsonaro. E ele não chama, que nem um amigo escreveu aqui, ele não chama o presidente Bolsonaro de presidente Bolsonaro. Né? Ele chama de Bolsonaro, como se fosse um coleguinha dele do boteco da escola. Coisa que só acontecia com o Bolsonaro. Todo mundo ele levantando. Então, não importa se o Marçal vai derrotar o Bolsonaro, vai chegar a ser alguém próximo ao Bolsonaro, o Gustavo Lima, né, o Zema, o Nicolas, não importa, a questão é quantos votos eles tiram do Bolsonaro. 30 anos na política, experiência, conhece a máfia toda e sabe que não é batendo boca, jogando para a torcida que ele vai resolver o problema do Brasil. Essa insistência de transformar o moleque num herói é que incomoda. E não teria problema se o Nicolas falasse, eu estou aqui graças ao Bolsonaro, eu estou aqui com o Bolsonaro eternamente e sou fiel a ele e vou votar e apoiar ele por mais 30 anos se ele for candidato a presidente. E se não for o Bolsonaro, eu vou apoiar o Carlos, vou apoiar o Flávio, vou apoiar o Eduardo, vou apoiar o Renan, a Laurinha, a Georgia e o outro bebê, toda a família Bolsonaro para o resto da minha vida, porque eu não quero protagonismo. Será que esse moleque já não tem protagonismo suficiente? A tal famosa frase, né, doutor Frazão, do comunismo, né? Dividir para conquistar. Isso, nossos inimigos, eles ficam de sorriso de orelha a orelha, pensando, deixa eles, ora é Bolsonaro, ora é Pablo Marçal, ora é o cantor sertanejo, agora é o Nicolas. Nossos inimigos estão sempre com sorriso de fora. Fake news, agora a Globo está defendendo o Nicolas. Você já chegou a ver o vídeo dos jornalistas da Globo defendendo o Nicolas? É isso exatamente, aí. É isso. Temos ler aí. É exatamente isso. O amigo comentou aqui, bem no início dos comentários aqui, a esquerda tem muito mais medo e respeito pelo Bolsonaro do que as pessoas da direita. Você entende? A esquerda sabe que o Bolsonaro é o inimigo. Porque um merdinha do Nicolas desse, eles derrotam em 5 minutos. Tanto é, doutor Frazão, que tentaram matar o Bolsonaro, tanto é que tentaram matar o Donald Trump, o Geyer tem, que toda essa turma aí tem. Se fossem leais ao presidente Bolsonaro, a gente estaria levantando essa nação em uma semana. Como é que o cara acha? Eu já falei, na entrevista dele com a Cíntia Chatas lá, ela perguntou, mas como você resolveria? O Nicolas falou, eu não tenho a menor ideia. Porque eu não sei, não tem como resolver. Ele é uma máfia que está aí há 40 anos, é uma ditadura, como é que ele vai fazer alguma coisa? E aí ele falou, então, tem o STF contra, tem o Congresso contra, o Judiciário todo, as Forças Armadas contra, eu não sei como resolver, ele falou. Mas o Congresso deveria fazer alguma coisa, deveriam frear. Ai, meu Deus, né? Que as pessoas ainda acham, né, que o Congresso existe, que os nossos congressistas fariam alguma coisa. É igual aquele moleque lá, Guilherme Freire, falando que o Frei Gilson que está resgatando, que vai resgatar a Igreja Católica. Nem ouvi o amigo Marcos aqui falando agora. O Frei Gilson é um demônio, esse cara.
está aliado aí à seita demoníaca do Bergoglio, essa falsa igreja católica, pessoal. O cara é um neopentecostal. E esse Ancapso a mesma coisa, falando como se... Não, no Brasil, aquele Marcelo Andrade a mesma coisa. No Brasil, os políticos não fazem isso, não fazem aquilo. Aqui no Brasil não prende as pessoas, o Bukele é que prende. O Milei, que é uma maravilha, o Bolsonaro não toca no nome. Quer dizer, o Bolsonaro, que nem o Salles. Não, porque se fosse o Zema, o dólar estaria em 3 hoje. Como estaria em 3? Se fosse o Bolsonaro, o dólar estava agora 1 para 1. 1 para 1 com o real. Estava com dois reais o dólar na época da pandemia do Bolsonaro. Você falar que numa ditadura comunista brasileira existe Congresso, parlamentares, judiciário, jornalista, imprensa, isso é doença, é caso psiquiátrico grave. A pessoa está vivendo dentro da Coreia do Norte, dentro de Cuba, e o cara está comentando como se o Brasil fosse uma democracia. Sim. Políticos e jornalistas, e não é que... Aqui, ó, que a Dalva falou, eles ficam com essa conversinha que precisa de sangue novo. Como se o Bolsonaro não fosse sangue novo. Nós temos 40 anos de uma máfia, de uma ditadura comunista governando o país. 40 anos. Aí surge o homem que nem o Bolsonaro, que apesar dele estar lá há 30 anos, nunca chegamos ao poder. Então, ele é o sangue novo. Leu a cartinha do Temer, o Bolsonaro sabia a solução, e tanto sabia que ele iria fazer a intervenção. Estava tudo pronto, tem até a minuta do golpe, tudo pronto, os advogados redigindo, e só não ocorreu por quê? Porque o Congresso está nas mãos dessa máfia, não tem político nenhum lá dentro, só tem criminoso, e as Forças Armadas, obviamente, são comunistas. O Bolsonaro assinou a cartinha do Temer. Ele ia fazer o quê? Ele ia fazer o quê? Se ele não tinha poder nenhum nas mãos. É doentio. Assim, quantas vezes o presidente Bolsonaro não se calou, né, doutor Frazão? Exatamente para não sofrer perseguição, ou o povo acha que o Bolsonaro se calou porque é covarde. Não, ele se calou porque não é burro, para não ser preso, igual o Daniel Silveira lá, o senador preso. Isso. Todos os que se acham corajosos estão fora do país. Refugiados, a Ludmilla... Inclusive, teve que comprar um negócio lá de lobisomem, também para não ser preso, para não sofrer impeachment, porque ele não queria aquilo. Tiveram que ir lá falar para o lobisomem, morde aqui então, morde aqui, me dá o antídoto do lobisomem aí, né? Aí tá lá, que nem o Constantino agora, fazendo quimioterapia. 100 anos. Pois é, do mesmo jeito que eu vejo alguns falando que na China tem eleição, doutor Frazão, eles acreditam que por ter eleição na China... eles podem escolher o político. Mas isso aí é imbecil por aí. Agora, canais que influenciam aí um monte de gente, que nem esse Víbora Pátria aí, chamando a Rússia e a China de autocracia, ao invés de chamar de ditadura comunista, e dizendo que lá a economia funciona, só no Brasil que não, porque o Brasil... tratando o Brasil como se o Brasil fosse uma democracia ainda, entendeu? Cara, olha o nível do imbecil. É sério mesmo que vocês estão fazendo uma live detonando o Nicolas? Ninguém detonou o Nicolas até agora, detonou? O que nós fizemos é mostrar para ele que ele deveria estar apoiando o Bolsonaro, porque não é ele que vai salvar o país, é o Bolsonaro. Isso é detonar o merda do Nicolas? Ou você, Eduardo, que é um retardado, um moleque infantil, que fica emocionadinho em qualquer merdinha que aparece e você já acha que o Bolsonaro é melhor. Que é mais melhor que o Bolsonaro? Desde quando ele deixou de apoiar o Brasil e o Bolsonaro? Desde muitas vezes. Que hora que você chegou na live? Eu dei todos os exemplos aqui. Ele deixou de apoiar o Bolsonaro quando ele foi apoiar o Marçal, que é um inimigo do presidente Bolsonaro. Semana passada ele apoiou o Gustavo Lima, que está traindo o Bolsonaro junto com o Caiado. Ele diz que o Bolsonaro já é uma brasa que está apagando, que precisa de um presidente de verdade, de direita, e o Bolsonaro não é. Onde é que você estava, retardado? Retardado, imbecil, ignorante. Eu acho engraçado, eu tenho certeza que um merda desse é o cara que fica criticando o Bolsonaro, metendo o pau no Bolsonaro. Ele errou isso, errou aquilo, tem que fazer crítica construtiva mesmo. Mas quando vai falar do merda do Nicolas, não pode. Não pode. Aí não pode criticar o merda do moleque. Vá pro diabo que o carregue. Cara, como o Brasil não vai chegar a nada. Se nós estamos falando, vamos repetir o que nós falamos, ver se o retardado entende. Nós estamos falando, pela primeira vez na história, o presidente americano está pegando um homem no colo e vai entregar a presidência da República para ele, que é o Bolsonaro.
E a pessoa está perguntando como é que vai salvar o Brasil, ele está achando que o Nicolas é que vai salvar o Brasil, com essas conversinhas dele, é isso mesmo? Como pode ser burro e ignorante? Não é burrice, é só ignorância, falta de cultura, falta de conhecimento, né? Então eles vêm com aquela conversa, não, que o Nicolas está ajudando, é mais um na luta e precisamos nos unir, não. A união tem que ser em torno do presidente Bolsonaro. O Nicolas sempre quis imitar o Bolsonaro, é isso aí. Ir na padaria, comer pastel, aquilo foi ridículo, né, Delcio? Aquilo foi ridículo mesmo, todo mundo, e ele foi justamente no dia dessa comoção. Você imagina todos os canais falando que ele é o herói. Ele foi para testar a popularidade dele. É isso, você falou tudo. Por que ele não está dentro do Congresso fazendo alguma coisa? Porque não há o que ser feito. Não há o que ser feito. E se ele fosse presidente hoje, o Nicolas, ele ia fazer o quê? Nada. Porque não é o que ser feito. Não tem como alguém acabar com uma ditadura comunista só porque chega no cargo de presidente. Igual aquele cara, me lembro sempre o cara do helicóptero na Venezuela, que foi morto lá pelo Maduro, pelo aquele cartel. Quer dizer, o cara achava lá, o jornalista, que tinha um olho verde, né? Achava que ele ia vencer uma ditadura sozinho. Não teve porcaria de golpe nenhum. A intervenção americana que aconteceu aqui no Brasil, ela aconteceu no mundo inteiro. América Latina inteirinha. Os americanos fizeram, foi ótimo esse assunto, os americanos fizeram nessa época exatamente o que o Trump está fazendo agora. Ele está limpando, organizando o mundo de novo. E naquela época era isso, havia um avanço da ditadura comunista e mundial soviética, e os americanos na época barraram tudo, botaram os militares para trabalhar e botaram vagabundo comunista para correr.